6h25, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E ontem à tarde, os motoristas do transporte coletivo de Manaus fizeram uma paralisação surpresa no terminal da Constantino Neri. Passageiros enfrentaram horas de espera para seguir viagem. A paralisação começou por volta das 3 da tarde desta terça-feira. Ao todo, 394 ônibus ficaram entre o terminal da Constantino Neri e ruas adjacentes. Este motorista conta que, ao chegar no T1, encontrou os veículos estacionados. Não sabemos realmente o que está acontecendo ainda. Não existe nenhum tipo de informação ainda concreta realmente o que está acontecendo. O fato é que está visível, está todo mundo parado. Segundo o Sinetran, mais de 200 mil usuários foram prejudicados. Esta estudante ficou mais de 2 horas com o bebê no colo. Dentro dos ônibus, passageiros aguardavam o fim da paralisação. Esta senhora saiu às 5 horas da manhã para trabalhar. Cansada, não sabia nem a hora que iria chegar em casa. Vamos ficar aqui esperando até a hora que sair. E eu venho do trabalho ainda. Eu saio de lá do trabalho 5 horas da madrugada. Mas não fazer o quê, né? A pé ninguém pode chegar em casa. Mais um ônibus chegando agora no terminal e as pessoas já estão descendo porque ele não vai conseguir entrar aqui porque justamente já está fechado. E aqui nesse ponto a gente conversou com alguns agentes da SMTU que também informaram que não sabem o motivo dessa paralisação, mas que talvez ela tenha começado lá no terminal central que fica bem em frente à Igreja da Matriz. Em nota, o Sinetran respondeu que também não sabia o motivo da paralisação e que nem as outras empresas foram notificadas do movimento. O sindicato disse que vai acionar a justiça sobre a paralisação que considerou irregular. Os ônibus voltaram a circular por volta das 5h20 da tarde. Não tem outro jeito, para onde eu moro é longe, aí tem como eu ir para casa. Olha, esse tipo de protesto pode acontecer, é um direito do trabalhador, mas ele precisa atender os critérios legais, né? Precisa haver uma notificação, tentar uma negociação antes de deixar tanta gente na mão como foi ontem, né? Muita gente doente, gente que precisa chegar ao trabalho ou voltar dele, que tem compromissos e que ficam ali na mão por conta de uma paralisação que, de acordo com o Sinetran, nem as empresas que são responsáveis pelo pagamento dos salários sabiam poderia acontecer. Segundo o Sinetran, 394 ônibus de 93 linhas ficaram parados e 200 mil passageiros foram prejudicados. Motoristas e cobradores da empresa Eucatur fizeram uma ação de advertência porque, segundo eles, estão com os salários atrasados e sem o pagamento do vale desde o dia 20 de outubro. O Sinetran informou que não havia sido informado sobre a paralisação e vai recorrer à Justiça do Trabalho. O presidente do sindicato da categoria, Givanci Oliveira, esteve na sede do Sinetran para negociar com os responsáveis pela empresa. Por volta das 5 da tarde, os ônibus voltaram a circular. E falando em ônibus, na próxima semana, 7 linhas do transporte coletivo vão ter os itinerários modificados. E quem vai trazer os detalhes sobre esse assunto para a gente agora, ao vivo, é o Fred Rocha. Olá, Fred, muito bom dia para você. Que linhas são essas e qual é a justificativa para mudar o itinerário? Muito bom dia, Adriane. Bom dia a todos. A justificativa da Prefeitura, por meio da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, a SMTU, é para diminuir o trânsito ali na área central da cidade. Então, as linhas que vão ter o itinerário modificado são 409, 460, 601, 603, 605 e também 614 e 624. Essas linhas só vão fazer o itinerário dos bairros de origem até o Terminal 2 na Cachoeirinha. Quem quiser chegar até a área central, por exemplo, lá na Matriz, vai ter que pegar outras linhas que fazem integração, que são essas aí que a nossa equipe de produção preparou, que são as linhas do 004 até 713. A Superintendência Municipal de Transportes Urbanos já tinha feito, inclusive, a alteração de outras linhas na cidade, que são todas essas aí que estão em verde.
A ideia, segundo a Prefeitura, é de diminuir o fluxo de veículos ali para deixar o trânsito melhor para as pessoas, para que o retorno para casa de quem esteja no centro da cidade seja mais rápido, à medida que a Prefeitura acredita que com a redução do número de ônibus ali naquela região, o fluxo vai ser melhor. Esta medida faz parte da revitalização do centro histórico aqui da cidade de Manaus, que dentre tantas medidas também se preocupa com o trânsito ali naquela região da cidade. Adriana. Fred, muito obrigada pelas informações. Você aí de casa viu aí as linhas que vão passar por alteração no itinerário, né? Tem a 601, as que estão em verde, Jardim Primavera, Parque 10 T2, Amazonino Mendes, a 460, o 601 sai lá de Petrópolis até a Cachoeirinha, Terminal 2, 603, Fábrica de Cimento até o 3 do Terminal 2, 605 do São Francisco, a Cachoeirinha, 614 do Japim ao T2 e o 624 Nova República e T2. E agora chegou o momento da gente ir ao vivo para a Rádio FM O Dia, conversar com o Cleiton Pascarelli e com o Emanuel Cardoso. Olá, meninos, muito bom dia para vocês. Muito bom dia. Bom dia, Adriane. De volta, Diniz. Cleiton Pascarelli. Eu vou assumir aqui, é porque ontem, com mudanças, né? Estou mudando de casa e aí com muito trabalho, ontem eu acabei acordando muito tarde. Não deu tempo de chegar. Mudança dá muito trabalho mesmo. Dá, nossa. Mas ele já tá com essa cara dele feliz aqui, Adriane, que já tá de cara nova, de casa nova, entendeu? Eu tô esperando o convite aí pra essa festa. Quando eu for fazer Um a chá de festinha... casa nova, né? Exatamente, me aguarde. Fica a dica. Eu que eu digo, fica a dica. Olha só, Muito bom meninos, dia. vamos falar do Ministério Público e do Ministério Público Federal também, né, que tem uma recomendação. Eles recomendam que a Suzam suspenda convênios por irregularidades. A gente vem falando dessa crise na saúde, consequentemente das contas que não foram pagas, os compromissos não honrados, e agora tem convênio que pode ser suspenso. Exatamente. Você quer começar? Eu vou? Mande o braço. Então vamos lá. Adriane, antes de entrar no mérito, eu queria ir direto para a nota da Suzam, porque tem uma coisa interessante quando o poder público se manifesta. É essa coisa de dizer que, não, o contrato já estava aí. Nós herdamos o contrato. Já foi verificado algumas irregularidades, as consultas foram suspensas daí, mas o contrato já estava do governo anterior. E daí que estava do governo anterior? Por que não suspende? Se há regularidade, por que não suspende? Não, e detalhe é que a própria Suzane diz que constatou as irregularidades, mesmo as irregularidades apontadas pela Vigilância Sanitária e pelo Ministério Público, e que está ainda avaliando a possibilidade de romper o contrato. Agora, Adriane, para os ouvintes da rádio e os telespectadores da TV entenderem, no dia 14 deste mês foi feita uma fiscalização no local e apuraram como irregularidades a reutilização de material médico hospitalar, a esterilização feita de maneira inadequada, a falta de suporte à vida. Odontologia é uma prática médica. É uma prática médica. Há pacientes que são submetidos a procedimentos cirúrgicos. Oftalmologia. Perdão. São submetidos a procedimentos cirúrgicos. É necessário. E um outro caso também, uma licença sanitária falsa. Isso foi verificado durante essa fiscalização. O que chama a atenção não é nem a recomendação dos Ministérios Públicos estadual e federal, mas é porque esse estabelecimento ainda continua funcionando, né? Exatamente. O governo tem precária. até 5 dias, para se manifestar em relação a essa recomendação do Ministério Público, né? O governo tem 5 dias para se manifestar sobre isso e vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Falando em tempo para se manifestar, hoje acaba o prazo da Suzam entregar os relatórios para o Ministério Público sobre a questão financeira da secretaria, né? A gente fica na expectativa para saber se vão cumprir de fato esse prazo. E falando ainda também nessa questão de saúde, ontem, na verdade, a Comissão de Transição do governador eleito Wilson Lima esteve em uma reunião ontem com o atual secretário de Saúde para também tentar ficar a par. Porque outro dia teve uma reunião de equipe de transição do novo governo e do governo anterior e ninguém ficou sabendo desse problema todo. Aí, de repente, os médicos se manifestam, aí foi aí que se soube que estava esse problema. A equipe de transição do atual governo não tinha repassado para a futura gestão o perrengue, essas contas em atraso, todos esses problemas da saúde. Exatamente. E, inclusive, bem lembrou aqui o Emanuel Cardoso,
de que é engraçado essa resposta do sistema de saúde, né, do governo, dizer, não, mas isso já estava aí, eu assumi, eu herdei, não pude fazer nada, mas agora, né, com um novo governo, tomara que isso não aconteça. Né? Estão buscando aí, por sinal, têm sido muito inteligentes os coordenadores aí dessas subcomissões que foram criadas pelo governador eleito Wilson Lima, a ponto de fuçar mesmo, questionar, perguntar, aprofundar, porque precisam saber, sim, da realidade do Estado, que não é das melhores. Tá? Aquela história da campanha lá, de que estava tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo perfeito, com o aumento da arrecadação, com tudo pago, com uma tal de uma casa limpa, a única coisa que se fez foi o que deu para fazer, jogar a sujeira para baixo do tapete, né? Tapar um buraco, basicamente. Então, o Estado do Amazonas ainda passa por uma grande crise e isso precisa ficar claro para a nova gestão. E aí, nessa reunião, eles, inclusive, acertaram uma agenda para visitar as unidades de saúde, né? Para fazer esse levantamento da estrutura, o levantamento financeiro. Depois desse agendamento também deverá ser feito um levantamento da situação das unidades no interior do estado. Esse levantamento tem aí o prazo até o dia 28 desse mês para ser feito, e o relatório final dessa transição toda deve ser divulgado no dia 13 de dezembro. É um momento importante justamente porque o governo vai assumir, não pode ter desculpa depois, Cleiton, Adriane, ouvintes e telespectadores, não pode ter desculpa. Está assumindo o governo, está assumindo tudo, está assumindo o ônus de tudo. Se tem irregularidades, essas irregularidades precisam ser denunciadas para que as instituições responsáveis ou cabíveis, se for Ministério Público, se for Tribunal de Contas, que tome as providências, mas o novo governo não pode usar esse mesmo expediente. É culpa da gestão anterior, ou é culpa da gestão anterior, precisa se tomar atitudes. E aí a gente aguarda ansiosamente a divulgação desse relatório do dia 13 de dezembro, até porque, como o Cleiton falou aqui, a casa não estava tão arrumada assim. Aí, na divulgação desse relatório, a gente pode ter aí uma ideia de como é que estão realmente os móveis desta casa, para fazer a analogia aqui de uma casa que está sendo arrumada, já que o nosso amigo está arrumando a casa dele também, Adriane. Tá certo, meninos. Muito obrigada pela participação. A gente fica na expectativa, principalmente, que haja uma clareza nessas reuniões, na divulgação, para poder ter ideia do tamanho do problema e começar a traçar estratégias que possam resolvê-lo lá na frente. Porque, com certeza, essa herança na verdade, não é nem herança, né? Tipo quando a pessoa não tem patrimônio, morre e deixa dívida. É um presente de grego, né? Como dizem antigamente. Bastante. Muito obrigada, meninos, pela participação. Excelente dia para vocês. A gente conversa de novo amanhã. Bom dia, até amanhã. E amanhã eu trago novidades. Tá certo. A gente fica na expectativa aí dessas novidades. Até amanhã, Adriane. Até amanhã. E olha só, o Ministério Público Eleitoral apresentou denúncia ao TRE sobre suposta conduta vedada do chefe da unidade do DENIT no município de Careiro, Roberto Magno Ramos de Oliveira. Durante as eleições deste ano, uma fiscalização do Tribunal Regional Eleitoral encontrou material de campanha dentro do escritório do DENIT lá no município. Durante o flagrante foram encontrados santinhos dos então candidatos Alfredo Nascimento do PR, Afonso Lins do PV, André Marcílio do PHS e Joãozinho Miranda também do PHS. Na denúncia, a Justiça Eleitoral destaca que Alfredo Nascimento já foi titular do Ministério dos Transportes e tem forte influência política no âmbito do DENIT. E mostramos ontem aqui no Manhã no Ar a superlotação do Cine Manaus, no Shopping T4, que ofereceu pouco mais de 100 vagas de emprego para uma fábrica no Distrito Industrial. A situação durou durante o dia todo e os atendimentos ainda não acabaram. Às 6h30 da manhã, senhas começaram a ser distribuídas e a porta do shopping popular foi fechada. Mas quem insistiu na espera ainda conseguiu uma das senhas para quinta ou sexta-feira. A gente saiu de madrugada, a gente foi lá para Constantino Neri, porque a gente viu no site que ia ser lá e aqui. Aí a gente preferiu ir lá, né? Porque o número é maior de vagas. A gente foi lá, não tinha. Não estava tendo tudo para cá. Aí a gente teve que sair de lá e vir para cá, sendo que aqui já tinha milhões de pessoas para concorrer à vaga. O cargo é para quem tem ensino médio completo. Além disso,
Era preciso levar documentos como RG, CPF, comprovante de escolaridade e a carteira de trabalho. Durante todo o dia, o atendimento no posto do Cine, que fica aqui no Shopping T4, foi desse jeito que vocês estão vendo. O posto ficou completamente lotado para atender mais de 1.000 pessoas. Novos cadastros e pedido de seguro-desemprego foram suspensos até a próxima semana. De acordo com os diretores aqui do Cine, quem tem senha para quinta-feira deve vir no dia 22, quem tem senha para sexta-feira deve vir no dia 23. Mas essas vagas podem ser preenchidas antes mesmo do fim da semana. A diretora dos postos explicou que uma falha na energia elétrica causou a suspensão temporária do atendimento na Avenida Constantino Neri. Como nós tivemos um imprevisto no outro posto, nós já esperávamos, essa quantidade de pessoas e nós montamos uma estratégia. Entregamos hoje 1.120 senhas, o restante das senhas nós dividimos para amanhã e para sexta-feira. Quem não tiver a senha, é melhor que não venha, porque corre risco de não ser atendido pela demanda que já tem no dia. E a relação entre venezuelanos e entidades sociais de Manaus responsáveis por receber os refugiados está estremecida. Os venezuelanos que chegaram através do programa de interiorização do governo federal denunciam a suposta falta de assistência e a má utilização dos recursos enviados das Nações Unidas. Quando chegou em Manaus, cheia de esperança há 3 meses, Guliana não imaginava que recomeçar a vida no Brasil seria tão difícil. Grávida de 6 meses, a jovem venezuelana vive nesse abrigo no Coroado, zona leste de Manaus. Com anemia e sem dinheiro, depende da ajuda do governo, que, segundo ela, ainda não chegou. Grávidas, todas as grávidas, estamos fora dessa ajuda. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos é responsável por acolher e oferecer ajuda humanitária aos imigrantes. Mas, segundo os venezuelanos, um suposto dinheiro vindo do Alto Comissariado da ONU para refugiados não estaria sendo repassado. Falaram que as ajudas de vosotros chegam aqui cada 8 dias. Em onde estão? Não aparecem. Os imigrantes também alegam falta de encaminhamento para vagas de emprego e oferta de cursos profissionalizantes. Eles temem que, ao fim do prazo para saírem do abrigo, marcado para o dia 4 de dezembro, fiquem sem trabalho e sem ter para onde ir. Desde o início da onda imigratória de venezuelanos para o Brasil, Manaus se tornou o principal destino de quem deixa o país vizinho em busca de proteção e assistência. Até agora, a capital do Amazonas já conta com quase 9.000 pedidos de refúgio e os abrigos da capital estão lotados. Já são mais de 600 pessoas vivendo nesses locais. Para atender tanta gente, o governo federal envia recursos para as prefeituras. O dinheiro é para gastos com transporte, alimentação e pagamento de equipe técnica. A diretora de Proteção Social do município explica que não existe previsão de pagamento direto aos venezuelanos, mas que já vem sendo avaliada uma forma de ajudar financeiramente as famílias mais necessitadas. Está em análise, tendo em vista as necessidades dessas famílias e vendo a vulnerabilidade, para que se enquadrem nos pré-requisitos já pré-estabelecidos pela Caritas para a concessão dessa transferência. Com relação às vagas de emprego e cursos profissionalizantes, a diretora garante que encaminha os imigrantes ao Cine, mas, segundo ela, muitos não preenchem os requisitos das vagas. Não é nossa obrigação ofertar cursos, nós fazemos os encaminhamentos para a rede socioassistencial. Alguns deles não têm demonstrado interesse em fazer e nem têm se esforçado para sair do abrigo para buscar uma mudança na sua realidade de vida. E ainda falando dos refugiados, você consegue imaginar um juiz passando necessidade e precisando se tornar um artista de rua para sobreviver? É uma situação difícil de entender, mas é o que aconteceu com um juiz federal venezuelano que teve de se refugiar no Brasil após sofrer perseguições do governo do seu próprio país. E aqui, sem poder atuar na área jurídica, teve de se virar como pôde. Ele esteve ontem na Associação dos Magistrados do Amazonas e você vai poder conhecer um pouco dessa história. A família dele é uma das mais tradicionais da Venezuela. Juiz federal, formado numa das melhores faculdades de direito da América Latina,
a Universidade de Santa Maria, em Caracas. Mas no Brasil, Oswaldo José Ponce Pérez virou artista de rua para se sustentar. Ele diz que foi perseguido pelo governo do presidente Nicolás Maduro. Foi uma perseguição política, foi uma perseguição violenta, porque até perdi um filho que foi assassinado, tocaram fogo no carro, tentaram tomar os bens, fizeram um processo militar contra mim sem ser militar, sem ter cometido crime militar e ainda sendo um juiz federal ativo. Ele teme que só uma guerra civil possa acabar com a crise humanitária na Venezuela e colocar o país nos rumos da estabilidade econômica. Só nos salva a nós é uma guerra civil interna, porque inclusive até uma intervenção internacional é um pouco difícil, porque Estados Unidos quer entrar, mas a Rússia, a China, Irã e outras potências nucleares também têm muito dinheiro investido e querem retorno desse dinheiro. Então está essa guerra fria entre essas potências mundiais. Desde 2015, ele vive em Boa Vista, Roraima. Conseguiu validar o diploma de advogado e hoje trabalha na Justiça Estadual, em mutirões para legalizar imigrantes venezuelanos. Sobre a política de imigração brasileira, o juiz venezuelano avalia que a recepção, o primeiro acolhimento, é satisfatório. O que falta é melhorar a parte da socialização, permitir o acesso à renda para que essas pessoas possam se sustentar e pagar impostos. E a gente volta a falar dos casos da área policial. Homens fortemente armados invadiram a delegacia do município de Nova Olinda do Norte, no interior do Amazonas, para resgatar um preso. O Fred Rocha está ao vivo e tem os detalhes. Fred, quem é esse homem que foi resgatado de dentro de uma delegacia? Jorge Matos da Silva. Ele é conhecido como Macapá, foragido da Justiça do Pará. Só que a polícia conseguiu cumprir o mandado de prisão contra ele lá no município de Nova Olinda, mandado por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Um mandado que foi cumprido no dia 12 desse mês. Ele foi levado para a Delegacia Interativa de Polícia, é a 47ª, que fica lá em Nova Olinda. Estava preso na delegacia, só que horas depois, na madrugada do dia 13, 3 homens fortemente armados entraram dentro da delegacia. Esta invasão, inclusive, foi registrada com as câmeras de segurança lá da própria Delegacia Interativa de Polícia. Elas mostram quando o trio entra e surpreende um rapaz que está dormindo ali, né, que é um guarda municipal. E aí ele já acorda assustado, atordoado com essa situação. Os criminosos são violentos e eles, segundo informações, perguntam pelo suspeito que estava preso lá na delegacia. Então, o guarda começa a procurar ali a chave da cela. Depois que encontra, eles se dirigem ao local. Nesta ação, outros 2 presos que estavam lá sob a custódia da delegacia conseguiram fugir junto com Jorge Matos, que foi o acusado que acabou sendo recapturado lá pelos bandidos. A polícia, a partir disso, deu prosseguimento a uma procura ali pelo município para tentar chegar até essas pessoas. Conseguiu prender um preso que estava lá, mas não conseguiu chegar ao Jorge e nem a um outro detento que acabou saindo ali da delegacia. Por conta dessa situação, o policiamento foi reforçado lá no município de Nova Olinda do Norte. No entanto, o efetivo de polícia lá parece pequeno diante da população. São só 2 investigadores e 4 policiais militares lotados lá na Delegacia Interativa do município, para uma população de 40 mil pessoas. Adriana. Ok, Fred, muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E na volta do intervalo, a gente fala da prisão dos suspeitos da morte de uma menina de apenas 3 anos de idade lá em Coari. A casa do avô dela foi assaltada e os bandidos se disfarçaram de entregadores de pizza. A gente mostra também que um ônibus invadiu uma parada do transporte coletivo e nessa colisão, um homem que pregava o evangelho acabou morrendo. Os detalhes você acompanha em instantes. Não saia daí que eu volto já já.